Oi, eu sou a Jamile Diniz, tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo na Unesp, Universidade Estadual Paulista, e esse é o Informação. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver personalidades de esquerda, tanto políticas quanto não, só pessoas públicas, contando como elas acreditam que o jornalismo pode auxiliar nas lutas delas e no trabalho delas e na situação do país. Eu encontrei a maioria das pessoas que eu entrevistei nesse vídeo no Festival de Mídia Ninja, que aconteceu no espaço novo do Mídia Ninja, que se chama Nave Coletiva. Sugiro muito que vocês procurem sobre. A maioria dessas personalidades estava ali, debatendo e discutindo, expondo ideias e trabalhos, e aí eu pensei, como é que o jornalismo se encaixa nisso? Porque a gente sabe bem que ultimamente o jornalismo passou a ser visto como antagonista pela sociedade brasileira, ou melhor, por uma camada da sociedade brasileira, influenciada fortemente pela direita ultraconservadora que está no país. E por isso eu quero dizer o bolsonarismo. E lembrando aqui que esse vídeo não visa que todos os jornalistas sejam de esquerda ou que o jornalismo seja um instrumento da esquerda, porque simplesmente pensar isso já é muito problemático. O jornalismo é um dos pilares da democracia. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são direitos inalienáveis. Só que no momento que o bolsonarismo ataca constantemente não apenas jornalistas individuais, mas também a profissão como um todo, e faz as pessoas acreditarem que por causa das redes sociais a gente não precisa mais desse trabalho de apuração e pesquisa, e mais que isso, fala sobre AI-5 em 2019, eu acho muito necessário ouvir o outro lado. Lembrando aqui que você não precisa ser de esquerda, você não precisa ser social-democrata, você não precisa ser comunista. Se você acredita nos pilares de Adam Smith ou é a favor do livre mercado, tá tudo bem. Mas isso não muda o fato de que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são necessárias. Outra coisa que eu acho interessante pontuar é que eu fui pra esse festival sozinha e sem a ideia de fazer esse vídeo, então eu fui sem câmera, sem nada, fui com o meu celular aqui. Todas essas pessoas que estão aí entrevistadas toparam falar comigo sem saber quem eu era, eu só disse que era Jamile, que era da Unesp. Isso mostra como eles estão abertos ao diálogo, como eles são receptivos aos jornalistas. Eu espero que o jornalismo seja baseado na ética, na busca da verdade, em princípios, num sentido de buscar uma sociedade democrática e pautada pelos direitos humanos. É isso que eu espero. Acho que isso faz uma democracia. Como o jornalismo pode ajudar o nosso causa humano hoje? Eu acho que o jornalismo... Os jornalistas podem, né? Eu acho que se cada jornalista fizer o seu trampo pautado pelo que é de fato, pelo que está acontecendo e o que as coisas estão gerando e como as coisas estão refletindo na nossa sociedade e não pautados por empresas ou por trabalhos ou por dinheiro. Então eu acho que se a gente fizer o nosso trabalho como deve ser feito, vai ser de uma grande valia. Olá, gente, eu sou Marcelo Freixo, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, e acho que quem faz jornalismo hoje tem um desafio muito grande. Aliás, a profissão de jornalista está muito ameaçada, né, por esse atual governo, que inclusive está acabando com qualquer necessidade de diploma e qualquer pessoa vai poder se dizer, fazer jornalismo, e acho que a gente tem que discutir mais do que o que cabe no jornal, mas qual é a comunicação que a gente vai fazer. Em qualquer regime autoritário se cerceia a comunicação, né? As pessoas não podem se comunicar com liberdade. Eu acho que vocês precisam criar espaço de comunicação, espaço de construção de liberdade para que isso possa fortalecer a democracia. Qualquer jornalismo tem compromisso com a democracia antes do que com qualquer jornal. Nós vivemos a maior crise do sistema capitalista desde 1929. Isso gerou um Estado social com baixo conteúdo democrático. E nesse contexto de baixo conteúdo democrático, é papel do jornalismo ampliar, dilatar e fortalecer a democracia. E esse fortalecimento da democracia que é papel do jornalista, passa também pelo jornalismo investigativo no Brasil, que durante muito tempo foi perseguido, apagado e em alguns casos até esquecido. Eu acho que cabe ao jornalista se engajar politicamente, porque como é uma luta por democracia, é uma luta política. Então o jornalismo é uma atividade política. Por isso a formação política do profissional é fundamental para evitar um cenário que nós temos no jornalismo, que é um cenário antidemocrático,
um cenário que é antijornalista. Por isso, o convite que eu faço é: formem-se politicamente, com uma visão crítica. O que nós queremos, jornalismo, é uma posição sempre crítica. A liberdade de imprensa é um dos pilares importantes da democracia. E, visivelmente, o governo Jair Bolsonaro não tem nenhum compromisso com ela. Trata mal os profissionais, os jornalistas, trata igual lixo, desrespeita, despreza diariamente, não faz nenhuma questão de esconder. Chegou, inclusive, a ameaçar um jornalista, o Glenn Graham, de cana, de prisão, porque publicou o que ele não queria. Então, defender a liberdade de imprensa é fundamental. Evidentemente, e essa é uma diferenciação que precisa ser feita cada vez mais, isso não significa defender monopólio, isso não significa isentar a mídia ou as empresas de mídia de regulação econômica e de democratização, com expansão e popularização da imprensa, como se tem em várias partes do mundo. Agora, a liberdade de pensamento na imprensa, a liberdade para o trabalho jornalístico é fundamental e deve ser defendido por qualquer um que tenha verdadeiramente um compromisso com o Brasil, um compromisso com a democracia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim compartilhar hoje algumas das minhas ideias acerca da política e do jornalismo. Na minha concepção, um casamento perfeito num Estado democrático de direito. Eu digo isso porque é o jornalismo que tem o papel fundamental de tornar acessível a informação para o povo. Muitas vezes, um projeto de lei, uma questão que está sendo discutida em âmbito municipal, estadual ou federal, não tem um linguajar acessível para a população. E é o jornalismo quem mostra o que está sendo discutido e traz a população para reivindicar seus direitos. Então eu coloco que o jornalismo sério e ético é fundamental no ambiente cidadão, para promover a participação popular, para que a população fique atenta, para que eles possam também denunciar os problemas e as retiradas de direitos. O jornalismo também mostra trabalhos importantes que estão sendo feitos em mandatos políticos onde as pessoas promovem os direitos das minorias. Eu coloco então este casamento fundamental, um casamento importante para que a população tenha acesso à política, para que ela compreenda, para que ela participe e reivindique seus direitos. Olha, eu acho primeiro que o jornalismo e os jornalistas e jornalistas engajadas na luta por uma nova sociedade cumprem sempre um papel fundamental, né? Claro, nós temos aí os grandes veículos e toda uma narrativa que a gente sabe como funciona, mas eu acho que o jornalismo ativista ele é muito importante. E nesses tempos de governo Bolsonaro e de autoritarismo, inclusive a liberdade de imprensa tem que ser defendida, né? A liberdade de imprensa de uma forma geral, porque infelizmente basta publicar notícias estão sendo atacados, mesmo veículos grandes, mesmo, né, enfim, ou pequenos. O exemplo que aconteceu com o Grindelwald, que é um grandíssimo jornalista do The Intercept, um jornalista ativista, enfim, já ganhou um Pulitzer, que, enfim, ameaçado, e graças à unidade de ação e à luta feita em defesa dele, né, por hora a sanha de perseguição do Moro e do Bolsonaro teve que recuar, né? Mas eu acho que é um exemplo permanente de defesa dessa liberdade de imprensa, essa liberdade de jornalismo investigativo. Foi um grande ato na Associação Brasileira de Imprensa, que foi muito importante para essa situação hoje. E de uma outra forma, além de defender em geral a liberdade de imprensa, eu acho que é muito importante jornalistas engajados na ideia de uma outra sociedade. O fato é que é necessário resistir à extrema-direita, mas ao mesmo tempo sonhar com a ideia de uma sociedade diferente, uma sociedade que de fato a maioria controle a política e a economia. Isso tem que ser construído. O futuro não é o retorno do passado, o futuro é o futuro de fato e vai depender da nossa luta no presente. Bom, eu acho que são várias as formas, né, que o jornalismo pode contribuir, deve contribuir, uma ferramenta fundamental, né, assim, mas eu entendo que as iniciativas, as pequenas iniciativas focadas e às vezes até temáticas, elas são mais até efetivas, porque elas comunicam o entorno e falam com muita propriedade do que está acontecendo ali naquele lugar. Então esse jornalismo local e que tem que ser estimulado até através de escolas e workshops, mas nas regiões, né, para a gente não ficar dependendo de uma mídia grande, que muitas vezes vai ter que escolher qual é a notícia mais importante. Muitas vezes não é a notícia do seu bairro ou da sua temática, porque não cabe ali, né? São muitas as coisas. Então, valorizar essa pequena mídia regional, eu acho, e aí fomentar, criar esses jornalistas, mas também fazer o público entender que essa informação, essa informação tem que chegar, né? Então, senão ela não
faz sentido ela existir por si só, né? Então a eficiência também da entrega da informação também tem que ser bem cuidada. Lembrando que esse vídeo não é partidário, tem gente aqui que é do PSOL, tem gente aqui que é do PT, do PDT, tem gente aqui que nem faz parte de partido nenhum. Enfim, a gente quis apresentar diferentes pontos de vista da esquerda que convergem entre si em alguns momentos, e acho que o momento político brasileiro pede que a gente foque mais nos pontos em que as ideias convergem do que nos pontos em que não convergem. Se você quiser apoiar o conteúdo produzido nesse canal, se inscreve, curte, compartilha, é muito importante. Esse aqui é um projeto feito sem ajuda financeira nenhuma, pela iniciativa de alunos de jornalismo da Unesp de trazer o que acontece na universidade para mais perto da gente. E a universidade não pode terminar em si. É isso, pessoal. Obrigada!